Bem-vindo ao além do tempo e do espaço. Neste momento, talvez você tenha colocado a cabeça no travesseiro. Seus olhos estão ficando pesados, mas sua mente ainda está acordada. Talvez você esteja cansado de correr o dia todo e agora seja a hora de embarcar em uma viagem silenciosa entre as estrelas. Esta noite não será apenas o silêncio que o levará ao sono, mas o próprio universo. Porque este não é um vídeo comum para assistir antes de dormir. É uma viagem noturna em que você dormirá ao som de sussurros vindos de galáxias distantes, embarcará em um trem da consciência que viaja à velocidade da luz e verá as fronteiras entre a realidade e a fantasia se desfazerem. Quando fechar os olhos, você não apenas sonhará, você testemunhará o nascimento das estrelas, tocará na textura do tempo e descobrirá os maiores segredos do universo, à beira do sono mais doce. Se estiver pronto, vamos encurtar uma história de 13,8 bilhões de anos em 2 horas e levá-lo a um sono profundo nos braços da infinidade. 1. A energia total do universo é provavelmente zero. Ao explicar a existência do universo, os cientistas se baseiam em uma teoria bastante interessante. A energia total do universo pode ser zero. À primeira vista, essa ideia pode parecer contraditória, pois o universo contém bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, buracos negros e fontes de energia gigantescas. No entanto, quando a física quântica e a teoria da relatividade geral são combinadas, o resultado sugere que esse sistema gigantesco está, na verdade, em equilíbrio e não possui um valor positivo ou negativo em termos de energia. A energia gravitacional e a energia positiva podem se anular mutuamente. De acordo com essa teoria, toda a matéria, luz e radiação que vemos no universo correspondem à energia positiva, enquanto a gravidade é considerada energia negativa. Esses dois tipos de energia podem se equilibrar perfeitamente. Portanto, a existência do universo pode ter ocorrido sem a necessidade de energia líquida. Cientistas como Stephen Hawking apoiaram essa ideia e basearam o conceito de que algo pode ser criado a partir do nada nessa teoria. Assim, não seria necessária uma fonte de energia externa para o nascimento do universo. Se a energia total do universo for realmente zero, isso é um fato bastante impressionante, tanto filosoficamente quanto cientificamente, porque isso significa que o universo pode ter surgido espontaneamente, o Big Bang pode ter ocorrido em um vazio de equilíbrio energético, por meio de uma oscilação quântica. Na física quântica, o conceito de energia do vácuo sugere que áreas que parecem vazias podem, na verdade, estar cheias de energia. Isso fornece uma base sólida para explicar o nascimento do universo. Essa teoria também nos leva a reflexões profundas sobre a natureza do universo e o significado da existência. A ideia de algo surgir do nada desperta tanto a curiosidade científica quanto questionamentos filosóficos. Se o universo é neutro em termos de energia, isso pode sugerir que ele seja temporário ou cíclico. Modelos de universo que colapsam e renascem com o tempo também podem ser baseados nessa premissa. Essa teoria pode entrar para a história como uma das descobertas mais surpreendentes da mente humana na tentativa de desvendar os mistérios do universo. A propósito, curtir meu vídeo e se inscrever no canal é a maneira mais eficaz de me apoiar. 2. É possível encontrar água até mesmo no vazio espacial. Embora o espaço seja muitas vezes considerado um vazio totalmente seco e sem vida, na verdade, isso não é verdade. Foram feitas inúmeras observações sobre a existência de água em diferentes formas em todas as partes do universo. A água foi detectada em quantidades surpreendentemente abundantes, especialmente em nuvens moleculares, essas enormes massas de gás e poeira que são o berço das estrelas. Essa água geralmente está na forma de gelo e é encontrada congelada ao redor de partículas microscópicas de poeira. Além disso, essas nuvens moleculares podem estar espalhadas por áreas interestelares na escala de anos-luz. Portanto, ao viajar pelo espaço, você pode estar passando por pilhas invisíveis de gelo.
Os cientistas utilizam radiotelescópios e telescópios infravermelhos para detectar sinais claros de vapor de água e cristais de gelo no meio interestelar. Essas observações confirmaram a existência de água não apenas no sistema solar, mas também em torno de outros sistemas estelares. Por exemplo, acredita-se que as superfícies de Europa, Lua de Júpiter e Encelados, Lua de Saturno, abriguem oceanos sob uma espessa camada de gelo. Os jatos de vapor de água que se elevam dessas luas podem atingir as profundezas do espaço. Isso indica não apenas a presença de água, mas também a possibilidade de existência de áreas potenciais para a vida. Além disso, a água também é bastante abundante na composição dos cometas e asteroides. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo sobre ele evapora, formando uma nuvem de gás e poeira chamada coma. Esse gás se espalha pelo espaço em forma de cauda, como um leque. O vapor de água liberado durante esses eventos pode ser analisado por meio de telescópios. Os cometas podem ter transportado grandes quantidades de água para o nosso planeta quando colidiram com a Terra pela primeira vez. De acordo com essa teoria, grande parte dos oceanos da Terra pode ter sido preenchida com água proveniente do espaço. A descoberta de água no espaço reforça as esperanças de encontrar vida no universo. A água é a base da vida como a conhecemos e procurar sinais de vida em todos os lugares onde há água tornou-se uma prioridade científica. Agências espaciais como a NASA e a ESA estão tentando entender melhor essas fontes cósmicas de água com novos telescópios e veículos espaciais. Talvez em um futuro distante, os seres humanos que viajam entre as estrelas possam obter água dessas fontes espaciais para sustentar suas vidas. Isso prova que o universo não é tão seco, frio e morto quanto pensamos. 3. Um dia na Lua dura aproximadamente um mês. O conceito de tempo na Lua é bem diferente do sistema ao qual estamos acostumados na Terra. Para nós, um dia é um período de 24 horas que se passa entre o nascer e o pôr do Sol. No entanto, um dia completo na Lua, ou seja, o período entre o nascer do Sol em um ponto e seu retorno ao mesmo ponto, dura aproximadamente 29,5 dias terrestres, Isso ocorre porque a Lua gira em torno de seu próprio eixo e, ao mesmo tempo, gira em torno da Terra. Curiosamente, como esses dois movimentos são quase perfeitamente sincronizados, sempre vemos a mesma face da Lua da Terra. Este ciclo de tempo lento também afeta extremamente as diferenças de temperatura na Lua. O Sol incide sobre a superfície da Lua durante quase 2 semanas, fazendo com que as temperaturas diurnas atinjam 127 graus Celsius, enquanto as noites são igualmente gélidas, com temperaturas que descem até menos 173 graus Celsius. Essa contraste torna a vida impossível na superfície da Lua. Ao mesmo tempo, essas diferenças extremas de temperatura criam grandes desafios de engenharia na construção de espaçonaves e equipamentos que pousam na Lua. Este longo ciclo de dia e noite na Lua foi um fator importante para os astronautas durante as missões Apollo realizadas no passado. As missões eram geralmente programadas para coincidir com o dia lunar, pois era quase impossível lidar com o frio durante as longas noites e coletar energia solar. Esta situação continua a ser uma questão crítica para as futuras bases lunares. A produção contínua de energia e o gerenciamento do calor estão entre os principais problemas de engenharia para criar ambientes habitáveis permanentes na Lua. Todas essas informações revelam o quanto a percepção do tempo na Lua é diferente da Terra. Um dia durar quase um mês criará uma realidade psicologicamente diferente para as pessoas que desejam viver na Lua. Como a biologia e a mente humanas estão acostumadas ao ciclo de 24 horas, serão necessárias tecnologias especiais, ajustes de iluminação e novos hábitos para lidar com esses longos dias e noites. 4. Embora a luz não tenha massa, ela é afetada pela gravidade. A luz, ou seja, os fótons, são partículas sem massa. Isso significa que sua massa estática é zero. No entanto, isso não significa
que eles não sejam afetados por forças como a gravidade. Pelo contrário, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein nos mostra que o espaço-tempo é curvado pela massa e que a luz segue esse caminho curvado. Portanto, a luz não segue em linha reta, mas se adapta à curvatura do espaço-tempo. Esse efeito é chamado de lente gravitacional. A primeira confirmação desse fenômeno ocorreu em 1919 por Arthur Eddington. Durante um eclipse solar, observou-se que a luz das estrelas se curvava ao passar perto do Sol. Isso confirmou as previsões de Einstein e revelou uma nova compreensão que ia além da física clássica de Newton. Desde então, muitos objetos celestes, especialmente buracos negros e galáxias gigantes, têm funcionado como lentes gigantescas que curvam a luz, tornando visíveis as galáxias ou estrelas que estão atrás deles. Essa curvatura da luz tornou-se uma ferramenta poderosa na exploração do universo. Graças à lente gravitacional, os cientistas podem observar objetos celestes que normalmente seriam invisíveis por estarem muito distantes ou serem muito fracos. Esse método permitiu até mesmo detectar indiretamente a existência da matéria escura. Isso porque essa matéria invisível cria uma gravidade forte o suficiente para curvar a luz, mas não pode ser observada diretamente. Esse fenômeno mostra mais uma vez como o universo tem uma estrutura extraordinária. O fato de algo sem massa, como a luz, mudar de direção devido ao efeito da massa, nos mostra como as leis que regem o universo são profundas e sutis. Os buracos negros que desviam o caminho da luz deixam uma marca profunda no tecido do espaço-tempo. Essa curvatura não tem apenas um efeito físico, mas também filosófico. O universo não é absolutamente plano, mas sim uma estrutura flexível e mutável. 5. O maior vulcão do Sistema Solar está em Marte. Marte pode ser um planeta que chama a atenção por sua cor vermelha e superfície árida, mas ele guarda segredos gigantescos. Um deles é o Olympus Mons, o maior vulcão de todo o Sistema Solar. Esse vulcão gigante atinge cerca de 22 km de altura e 600 km de diâmetro. Esses números o tornam muito maior do que qualquer montanha da Terra. Em comparação, o Everest, a montanha mais alta da Terra, tem apenas 8,8 km de altura. Uma das razões para o Olympus Mons ser tão grande é que a crosta terrestre de Marte é muito mais espessa e estável do que a da Terra. Na Terra, graças à tectônica de placas, as saídas de magma se deslocam e, por isso, os vulcões não podem atingir tamanhos muito grandes. No entanto, em Marte, o movimento das placas é quase inexistente. Isso faz com que os fluxos de magma sempre subam do mesmo ponto, ou seja, um vulcão cresce em camadas em um único local. Ativo há milhares de anos, esse vulcão abre uma grande janela para o passado vulcânico de Marte. O tamanho do Olympus Mons não é apenas impressionante, mas também muito valioso do ponto de vista científico. As camadas do vulcão contêm a história geológica de centenas de milhões de anos do planeta. Se algum dia os humanos pisarem em Marte, as encostas deste vulcão gigante serão uma das regiões mais interessantes para procurar sinais de vida. Isso porque no passado, jorros de lava podem ter trazido vapor de água quente e minerais para a superfície, criando condições favoráveis para a vida microbiana. Além disso, observar o horizonte sinuoso de Marte do topo do Olympus Mons será uma experiência inédita para a humanidade. O tamanho gigantesco do vulcão é também resultado da gravidade de Marte ser menor do que a da Terra. Menos gravidade permite que as estruturas sejam maiores. Por isso, o Monte Olimpo pode ser considerado a maravilha natural mais surpreendente, não só de Marte, mas talvez de todos os planetas interiores. Se duas estrelas de nêutrons colidirem no espaço, pode formar-se ouro. O ouro pode ser um metal precioso que usamos em joias e na tecnologia, mas a sua origem real reside num evento muito mais dramático e extraordinário, a colisão de estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são núcleos estelares extremamente densos, compostos quase inteiramente de nêutrons, que restam após uma explosão de supernova.
Uma colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pode pesar vários bilhões de toneladas. Agora imagine duas estrelas superdensas se aproximando uma da outra em espiral no vazio do espaço e finalmente colidindo. Durante essas colisões, uma quantidade incrível de energia é liberada. Ao mesmo tempo, a temperatura e a pressão extremas resultantes desses eventos permitem a formação dos elementos mais pesados do universo, especialmente ouro, platina e urânio. Esses elementos não podem ser sintetizados no centro das estrelas normais, porque elas não têm energia suficiente para formar átomos tão pesados. No entanto, o ambiente energético formado pela colisão de estrelas de nêutrons oferece um laboratório perfeito para a síntese desses elementos. Em 2017, os cientistas conseguiram observar pela primeira vez a fusão de uma estrela de nêutrons tanto por ondas gravitacionais quanto por radiação eletromagnética. Graças a essa observação histórica, foi possível rastrear diretamente a produção de ouro. As análises realizadas mostraram que, somente nessa única colisão, foi produzido ouro equivalente a várias vezes a massa da Terra, ou seja, o ouro que usamos em nossas joias pode ter sido criado há bilhões de anos por catástrofes cósmicas como essa. Essa informação confere um significado totalmente diferente ao valor do ouro. Agora, podemos considerá-lo valioso, não apenas por ser raro, mas também por ser o produto de um dos eventos mais violentos do universo. Cada pedaço de ouro pode ter surgido da dança mortal de duas estrelas mortas. Um dos metais mais valiosos da humanidade é, na verdade, uma lembrança silenciosa de uma colisão galáctica. 7. A maior parte do universo está cheia de matéria ausente, matéria escura. As estrelas, planetas e galáxias que podemos ver com nossos olhos representam apenas uma pequena parte da matéria do universo. Os cientistas calcularam que cerca de 85% da massa total do universo é composta por um tipo misterioso de matéria chamada matéria escura. Ela é chamada de escura porque não interage com a luz, ou seja, ela não reflete, absorve ou emite luz. Não podemos observá-la diretamente, apenas ver seus efeitos. A existência da matéria escura surgiu devido a problemas encontrados na explicação da velocidade de rotação das galáxias. Se existisse apenas matéria visível, as estrelas nas galáxias deveriam girar muito mais lentamente. No entanto, as observações mostraram que as estrelas giram muito mais rápido do que o esperado e não se dispersam. Isso tornou necessária a existência de uma fonte de gravidade invisível, ou seja, a matéria escura. Além disso, essa matéria oculta também se manifesta nos efeitos de lente gravitacional dos aglomerados de galáxias, A matéria escura desempenha um papel determinante não apenas dentro das galáxias, mas também nas grandes estruturas entre elas. O gigantesco sistema de filamentos que chamamos de rede cósmica do universo foi construído sobre densidades de matéria escura. As galáxias estão dispostas ao redor de uma espécie de esqueleto, formado pela matéria escura. Por isso, podemos dizer que ela não é apenas matéria, mas também um construtor estrutural. Ainda ninguém sabe exatamente o que é a matéria escura. Talvez seja uma partícula desconhecida, talvez uma forma exótica de energia, mas uma coisa é certa: a maior parte do universo é composta por algo invisível. Isso nos leva a compreender que as coisas que vemos constantemente são apenas a superfície e que a essência do universo é escura e misteriosa. 8. A atmosfera da Terra está escapando para o espaço todos os dias. A atmosfera da Terra não é uma cobertura tão estável e protegida quanto se imagina. Todos os dias ocorre uma perda pequena, mas constante, de gás para o vazio infinito do espaço. Isso ocorre principalmente devido ao efeito da forte radiação e das partículas carregadas provenientes do Sol. Quando o vento solar colide com o campo magnético da Terra, algumas moléculas de gases leves nas camadas superiores da atmosfera, especialmente hidrogênio e hélio, podem escapar para o espaço. Esse processo ocorre na exosfera, o limite superior da atmosfera.
Embora essa perda pareça pequena, ela pode ter um efeito significativo ao longo de milhões de anos. Os cientistas acreditam que alguns planetas, como Marte, perderam quase totalmente suas atmosferas devido a processos desse tipo. Como o campo magnético de Marte é fraco, o vento solar praticamente despojou sua atmosfera, lançando-a para o espaço. A Terra, por sua vez, é amplamente protegida desse processo, graças à sua forte magnetosfera, mas não totalmente. Todos os dias, cerca de 90 toneladas de hidrogênio e hélio se separam da Terra e se misturam ao espaço. Essa fuga atmosférica também pode afetar as mudanças climáticas de longo prazo do nosso planeta, especialmente em períodos de milhões de anos. A mudança dos componentes gasosos da atmosfera pode afetar muitos eventos, desde o efeito estufa até a camada de ozônio. Portanto, esse processo invisível, mas contínuo, é um dos delicados equilíbrios que mantém a habitabilidade da Terra. Essa informação mostra o quanto a atmosfera é um sistema vivo e dinâmico. Nós a percebemos como um escudo fixo, mas, na verdade, ela está se tornando um pouco mais fina a cada momento e se misturando ao espaço. Quando olhamos para o céu, saber que um dos recursos mais valiosos do nosso planeta, o ar, está se misturando lentamente ao universo, desperta uma profunda admiração e respeito no ser humano. 9. Em Vênus, em vez de chuva, chove ácido sulfúrico, mas ele não chega ao solo. Vênus, apesar de ser o segundo planeta mais próximo do Sol, tem a temperatura mais alta do sistema solar em sua superfície. A principal razão para isso é que sua atmosfera espessa e densa aumenta excessivamente o efeito estufa. No entanto, essa atmosfera tem outra característica assustadora: as nuvens de ácido sulfúrico. A atmosfera superior de Vênus reage com o dióxido de enxofre e o vapor de água, formando ácido sulfúrico. Isso cria nuvens densas que se transformam em ácido no céu. Essas nuvens de ácido sulfúrico começam a cair na atmosfera de Vênus na forma de chuva. No entanto, a atmosfera de Vênus é tão quente que essas gotas de ácido evaporam antes de chegar ao solo. A temperatura da superfície, de aproximadamente 450 graus Celsius, evapora e fragmenta o ácido sulfúrico. Ou seja, em Vênus ocorre, de certa forma, uma chuva fantasma. O ácido que cai do céu desaparece antes de chegar ao solo. Esta situação é um exemplo forte do ambiente hostil do planeta. Este ciclo químico mortal em Vênus torna quase impossível a existência de vida na superfície. No entanto, os cientistas acreditam que possa existir vida microbiana na atmosfera superior, ou seja, em regiões mais frias e menos densas. Essa ideia ganhou ainda mais destaque com uma observação controversa sobre a detecção de gás fosfina nas nuvens de Vênus. Ainda assim, considerando que essas nuvens contêm ácido sulfúrico, qualquer forma de vida ali teria que suportar condições extremas. O céu de Vênus não se parece em nada com as nuvens da Terra. Sua estrutura ácida, chuvas sulfúricas e atmosfera repleta de gases tóxicos fazem dele um verdadeiro inferno do sistema solar. Essa situação também é um forte alerta sobre as mudanças climáticas, pois o que aconteceu com Vênus pode ser interpretado como o resultado evolutivo do efeito estufa fora de controle. 10. A Via Láctea se move a uma velocidade de 2 milhões de quilômetros por hora. A maioria de nós pensa que nossa galáxia tem uma estrutura estática, mas a realidade é muito mais fascinante. A Via Láctea se move a uma velocidade incompreensível de aproximadamente 2 milhões de quilômetros por hora, devido ao efeito das forças gravitacionais do universo. A essa velocidade, seria possível chegar da Terra à Lua em cerca de 11 segundos. No entanto, essa velocidade também significa que nossa galáxia colidirá com outra galáxia. Em cerca de 4 bilhões de anos, ocorrerá uma colisão gigantesca com nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda. Esse movimento é causado pela atração da pequena aglomeração de galáxias, chamada Grupo Local, da qual nossa galáxia faz parte, por uma superaglomeração de galáxias maior. Apesar da expansão do universo,
As galáxias em algumas regiões estão se movendo umas em direção às outras. Isso mostra que a gravidade ainda tem efeito sobre as grandes estruturas do universo, ou seja, o universo está se expandindo, mas em algumas regiões essa expansão é retraída pela gravidade. Embora a velocidade impressionante da Via Láctea não afete diretamente a vida na Terra, ela nos lembra o quanto o universo é dinâmico e em constante mudança. O espaço nunca é totalmente estático. A rotação do Sol em sua órbita, o movimento da Via Láctea em torno do centro da galáxia, a interação desse movimento com outras estruturas. Quando considerados em conjunto, o universo funciona como um relógio gigante, mas as engrenagens desse relógio têm milhares de anos-luz de extensão. E embora essa velocidade não seja visível a olho nu, os cientistas a descobriram analisando pequenas variações na radiação de fundo cósmica de micro-ondas. Essa técnica, usada para compreender a estrutura do universo, também mapeia a jornada da nossa galáxia, tanto dentro dela mesma quanto em todo o universo. Quando olhamos para o céu, vemos estrelas fixas, mas, na verdade, estamos todos dentro do espaço, dentro de uma nave galáctica em alta velocidade. 11. Mesmo no vazio, a distância entre os átomos é incrivelmente grande. Quando tocamos um objeto sólido, pensamos que ele tem uma estrutura densa e compacta. No entanto, a realidade é muito diferente. O interior dos átomos é quase totalmente vazio. O núcleo de um átomo é muito pequeno em comparação com todo o seu volume. Se um átomo tivesse o tamanho de um campo de futebol, seu núcleo teria o tamanho de uma cabeça de alfinete. A parte restante, ou seja, a região onde os elétrons circulam, é na verdade um enorme vazio. Portanto, tudo o que pensamos estar em contato físico é, em grande parte, vazio. Se a distância entre os átomos é tão grande, porque os objetos parecem sólidos. Isso ocorre porque os átomos se repelem por meio de forças elétricas. Quando você coloca a mão sobre a superfície de uma mesa, na verdade, os átomos da mesa e os átomos da sua mão não se tocam, os elétrons se repelem por terem a mesma carga, e você percebe isso como um contato. Na verdade, você nunca toca realmente em nada. Essa informação não se aplica apenas ao nível microscópico, mas também ao nível cósmico. No espaço, as estrelas e até mesmo as galáxias estão separadas umas das outras por grandes espaços vazios. Por exemplo, as distâncias entre os planetas do Sistema Solar são geralmente representadas em modelos reduzidos em milhões de vezes. Caso contrário, se colocássemos o Sol e a Terra em uma escala real no pátio de uma escola, teríamos que colocar Plutão a quilômetros de distância. Portanto, a essência do universo é o vazio, o que chamamos de matéria, são pequenos pontos de densidade dentro desse vazio. O que chamamos de realidade consiste principalmente em interações, não em contato direto. Isso cria uma consciência instigante sobre a profundidade da física e a natureza do universo. As coisas que realmente consideramos cheias são, na verdade, compostas quase inteiramente de nada. E agora, deixe seus pensamentos livres, deixe sua mente flutuar no vazio, ultrapassar anos-luz. Porque às vezes as maiores descobertas não são feitas com um telescópio, mas no ponto mais profundo do sono. Enquanto os sussurros do universo ecoam em seus ouvidos, talvez você seja apenas um viajante, mas a direção que você segue está muito além do conhecido. Talvez um dia os sonhos que você vê se tornem a realidade de outra pessoa em outro lugar. Talvez o universo se complete apenas na mente de quem sonha. Você pode sentir que o tempo parou, mas longe dali, uma estrela de nêutrons ainda gira, um buraco negro ainda atrai, uma supernova ainda explode. O cosmos nunca espera, mas sempre te acolhe. Mesmo com os olhos fechados, você ainda faz parte de um todo. E esse todo sempre se lembrará de você. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no nosso canal. Com o seu apoio, podemos expandir ainda mais esta comunidade repleta de ciência e descobertas. Compartilhe suas ideias conosco, porque descobrir o desconhecido juntos é sempre mais emocionante. Como disse Carl Sagan, a realidade pode ser muito mais estranha do que imaginamos.
A ciência é a maneira mais poderosa de compreender essa estranheza.